5 estados norte-americanos concentram o maior número de imigrantes deportados do país. Texas divulga imagens de base militar que está sendo construída na fronteira sul para impedir a imigração ilegal. Em Ohio, prisão de homem termina em morte por excesso de força policial e vídeo provoca revolta. CDC alerta mulheres sobre o risco de contrair o vírus HIV em tratamento facial injetável de sangue. E tem aula de samba. O ator Wagner Moura ensina ritmo brasileiro para apresentadores de programa norte-americano. Olá, Jornal Américas no Ar está começando. Cerca de 500 mil de imigrantes foram deportados dos Estados Unidos nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2024. Os condados mais afetados pelas ordens de deportação estão concentrados em apenas 5 estados norte-americanos. E a repórter Eloá Urazen conta agora pra gente quais são eles. Mais da metade dos americanos, incluindo democratas, disseram ser favoráveis à deportação em massa de imigrantes indocumentados. Além disso, uma grande parcela da população também aprova o fim da política de nacionalidade por nascimento, algo até então garantido na Constituição. Os dados são de uma pesquisa feita pela agência Harris Poll e eles parecem inflamar notícias como as que dizem que mais de 500 mil pessoas foram deportadas dos Estados Unidos só nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2024. Outras 137 mil ordens de deportação foram emitidas no mesmo período. Para fins de comparação, no ano de 2023, foram 142 mil deportações. Joe Biden é o presidente que mais deportou imigrantes na história do país, deixando Donald Trump em segundo lugar. Os condados mais afetados pelas ordens de deportação estão concentrados em apenas 5 estados. No topo desta lista estão Nova York, com 8 mil imigrantes deportados, seguido pelo condado de Harris, onde fica Houston, no Texas. Em terceiro lugar, temos Los Angeles, depois Dallas e então Miami-Dade, na Flórida. Dados estatísticos muito interessantes, para não dizer assustadores, pelo grande número de ordem de deportações. Mas quando a gente avalia essa lista de 10 localidades que mais emitiram ordem de deportação, a gente vai estar concentrando em 5 estados. E esses 5 estados são justamente os estados com os maiores números de casos de imigração em corte. Então é natural, é consequente que os casos, que essas cortes, que têm o maior número de casos, também tenham o maior número de ordens de deportação. Mas outro número interessante, dado estatístico interessante que essa reportagem também traz, é com relação à representação legal, que é com relação a ter ou não advogado de defesa. Pois desses imigrantes que receberam ordem de deportação, 85% não tinham advogado de defesa. Então, muito importante ter representação legal para apresentar uma defesa, seja através de um pedido de asilo ou até mesmo pedido de arquivamento do processo para evitar uma ordem de deportação. El Paso, no Texas, continua sendo uma das principais portas de entrada dos indocumentados no território norte-americano. Hoje, centenas de imigrantes foram flagrados seguindo rumo à fronteira sul em cima de vagões de um trem de carga que saiu do México. As imagens são impressionantes. Centenas de pessoas são vistas em cima dos vagões de um trem de carga. O transporte vem da cidade mexicana de Chihuahua, onde as autoridades recentemente desalojaram milhares de imigrantes que estavam acampados numa área perto da ferrovia. Os indocumentados são de diferentes nacionalidades e buscam chegar até a fronteira com os Estados Unidos. Eles vão ficar acampados no lado mexicano da fronteira até conseguir cruzar e entrar no território americano para solicitar asilo. Os agentes de imigração de El Paso, no Texas, já anunciaram que estão se preparando para essa nova leva de imigrantes. Em Eagle Pass, no Texas, a construção de uma base militar gigante na fronteira com o México segue a todo vapor. O governo estadual divulgou as primeiras imagens do local onde está sendo construído o centro militar. O objetivo do local será abrigar tropas da Guarda Nacional para reforçar a fiscalização e frear a entrada ilegal de imigrantes no Texas. O acampamento vai abrigar 1.800 soldados. Essa base na fronteira vai facilitar a estadia e também a locomoção rápida dos agentes pela região. O custo dessa
gigante base militar de 400 bilhões de dólares e deverá ficar totalmente pronta no final de 2026. No próximo bloco, a polícia alerta para o aumento de golpes e roubos em aplicativos de namoro. E você vai ver também por que a polícia de Ohio está sendo acusada de excesso de força contra um homem negro que morreu ao ser preso. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e para falar de aplicativos de namoro, a polícia está alertando para o aumento de golpes e roubos através dos sites de relacionamentos. As pessoas acham que estão falando com possíveis paqueras, quando na verdade são gangues de ladrões que marcam encontros para roubar as vítimas. Os casos mais recentes aconteceram em Nova York. A polícia de Albany, em Nova York, está procurando por uma quadrilha que está roubando pessoas através de sites de namoro. Eles colocam fotos e vídeos falsos para atrair o possível parceiro no aplicativo. Quando a pessoa morde a isca, eles marcam um encontro em um endereço aleatório. Quando a vítima chega ao local, vários homens armados estão esperando para cometer o crime. Os casos mais recentes aconteceram nesta semana. 2 homens em situações independentes foram atraídos e assaltados em diferentes endereços. A polícia alerta que esse tipo de crime vem crescendo muito no país e que pode acontecer em qualquer lugar. You see a picture of someone and you sort of think you have this connection, but the thing we hear so often from the people that we work with is that they get ghosted a lot, they don't feel like a human. Os agentes lembram que os criminosos estão sempre se reinventando e que agora os aplicativos de namoro são o novo alvo. Quem usa esses sites deve ficar mais atento e desconfiado. A polícia orienta as pessoas a checarem outras mídias sociais para saber se a paquera é real. Eles sugerem ainda conversas por vídeos e encontros em locais públicos para evitar surpresas. Um vídeo polêmico está provocando revolta e indignação em Ohio. Um homem negro de 53 anos morreu quando estava sendo preso. Testemunhas alegam que houve excesso de força policial e ação brutal. Um dos agentes colocou o joelho nas costas do homem e pressionou. Nem mesmo os apelos desse detido de que não conseguia respirar fizeram os agentes parar. O caso aconteceu na semana passada na cidade de Kenton, em Ohio, mas as imagens da câmera policial só foram divulgadas agora. Os agentes tinham sido chamados por uma denúncia de acidente de trânsito. Eles encontraram o suspeito em um bar próximo. Dentro do local, visivelmente alterado, Frank Tyson argumenta com os agentes, entra em pânico e diz que vai ser morto pelos policiais. Ele resiste à prisão e tenta fugir, mas acaba derrubado no chão. Um dos oficiais pressiona o joelho nas costas de Tyson, enquanto o outro coloca as algemas. Mesmo depois de detido, o policial continua pressionando o joelho. É possível ouvir Tyson dizendo que não consegue respirar. Stop fighting! I can't breathe. I can't breathe. Depois de 5 minutos, o agente diz que acha que Tyson desmaiou. He might be out. Quando eles vão checar, percebem que o homem não tem pulso. Eles tiram as algemas e tentam reanimar Tyson. O americano foi declarado morto. Os 2 policiais foram afastados e uma investigação foi aberta por excesso de força. Frank Tyson era ex-prisioneiro. Tinha sido libertado dia 6 de abril, depois de cumprir 24 anos de detenção. O caso de Tyson lembra a morte de George Floyd, um homem negro que foi morto em Minneapolis em 2020 numa situação parecida. Na época, um policial pressionou o joelho no pescoço dele, enquanto outro fazia a prisão. A ação brutal gerou uma onda de revolta e protestos em todo o país contra abuso e excesso de força dos policiais.
Para falar sobre o caso do Frank Tyler, a gente precisa trazer o caso do George Floyd, não somente pela semelhança, mas pelas consequências do pós-George Floyd. Enquanto o George Floyd era um caso que materializava o debate que o movimento negro tem a respeito da violência policial, do encarceramento, ele denunciava de uma forma muito material toda essa disputa de narrativa histórica do movimento negro. Agora, o Frank Tyler, ele traz uma denúncia de que a gente não aprendeu nada sobre o caso do George Floyd, mesmo depois de toda a comoção. Nós não aprendemos, não construímos políticas públicas eficazes para que casos como o dele não voltassem a se repetir na sociedade. A gente pode perceber a diminuição deste debate, o desmonte dos cargos de diversidade, as empresas se sentindo confortáveis em voltar para o status quo que foi tão ensaiado durante séculos. Então, a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente para rever essas nossas atitudes como sociedade. No Oriente Médio, o governo de Jerusalém alertou os negociadores do processo de paz com o Hamas que seu exército está prestes a invadir a cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde estão refugiados milhares de palestinos. As tropas israelenses deram um ultimato: ou libertam os reféns para evitar ação, ou então vão arcar com as consequências da invasão. Os últimos detalhes da guerra você acompanha agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. O oficial da inteligência egípcia, Abbas Kamel, lidera a delegação enviada a Israel. O acordo de cessar-fogo teria duração de 1 ano. A negociação prevê que o exército israelense se comprometa a interromper os preparativos para a operação terrestre em Rafah, além da libertação dos reféns israelenses e de prisioneiros palestinos. Na terça-feira, é esperada uma nova visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken. De acordo com o Pentágono, quase 1.000 soldados do país estão construindo um cais na faixa de Gaza, que vai facilitar a entrada de ajuda humanitária no território. Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que as decisões emitidas pelo Tribunal Penal Internacional nunca vão afetar as ações de Israel, mas abririam um precedente perigoso que pode ameaçar soldados e figuras públicas. De Tel Aviv, Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente te mostra por que o governo dos Estados Unidos quer ampliar os alimentos reforçados com a vitamina ácido fólico. E mais, CDC alerta para o risco de contaminação do vírus HIV em clínicas estéticas não regulamentadas. Autoridades americanas querem ampliar a exigência da vitamina de ácido fólico em vários alimentos aqui do país para ajudar mulheres grávidas que sofrem deficiência nutricional. Essa substância ajuda no desenvolvimento e na formação do bebê e evita defeitos congênitos, principalmente entre as latinas. Segundo dados da Califórnia, as latinas são as mulheres que mais correm risco de terem crianças com problemas congênitos ou anomalias. Por isso, a ideia agora é acrescentar o ácido fólico nas tortilhas e massas de farinha de milho, muito usadas pela comunidade para variados tipos de alimentos, além de outros itens latinos clássicos. Essa vitamina é muito recomendada por obstetras para combater problemas na gravidez e ajudar no correto desenvolvimento do feto no ventre da mãe. Só para se ter uma ideia, o ácido fólico pode prevenir defeitos congênitos em até 70%, quando tomado nas primeiras semanas de gravidez. Essa substância é tão importante que desde 1998 o governo dos Estados Unidos exige a adição dela em grãos, cereais, pão, massa e arroz. Agora, autoridades discutem acrescentar o ácido fólico nas farinhas de milho e outros itens latinos. Eu acho positiva porque hoje em dia, cada vez mais a gente observa como está assim deficiente uma alimentação completa na vida das pessoas, né? Hoje em dia é tudo muito corrido, as pessoas sem tempo. Então, cada vez menos você come ali todas as cores, todos os alimentos que contêm todos os nutrientes necessários. Então, como o ácido fólico ele tem uma importância muito primordial, né,
tanto para o transporte, para a manutenção das nossas células, e principalmente na gestação, ali com uma prevenção bem grande de malformações congênitas, né, na formação do tubo neural ali do bebê, eu acho válido sim. E se a gente tivesse uma rotina de comer tudo muito bonitinho, certinho, beleza. Mas os suplementos, eles entram aí para isso, né? Para complementar aquilo que você não dá conta de consumir, né? A dosagem diária necessária no seu dia a dia. E a taxa de fertilidade aqui nos Estados Unidos caiu para um nível mais baixo em 4 décadas. Segundo dados do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em 2022 houve um declínio de 3% no número de nascimentos no país. No ano passado, esse índice caiu ainda mais e atingiu um patamar recorde. Em 2023, nasceram pouco menos de 3,6 milhões de bebês no território americano. O número é o menor já registrado no país desde 1979. As taxas de natalidade vem diminuindo há muito tempo entre adolescentes e jovens e crescendo entre as mulheres mais velhas na faixa dos 30 e 40 anos. O motivo, segundo os especialistas, é que as mulheres estão deixando a gravidez para mais tarde para investir em estudos e também nas carreiras. E olha, atenção mulheres que moram aqui nos Estados Unidos e cruzam a fronteira com o México em busca de tratamentos estéticos. 3 pessoas foram infectadas com o vírus HIV após se submeterem a tratamentos injetáveis de sangue em uma clínica mexicana não regulamentada. O local reutilizava agulhas e também frascos. O CDC divulgou hoje um alerta confirmando a possibilidade de contaminação de HIV através de procedimentos estéticos injetáveis de sangue. A conclusão foi feita depois que pelo menos 3 mulheres foram infectadas com o vírus da AIDS depois de fazerem o procedimento chamado Vampire Facial. Essa técnica é um microagulhamento com plasma rico em plaquetas, onde o sangue do próprio paciente é extraído e centrifugado para separar o plasma. Depois, ele é injetado na pele do paciente. O tratamento serve para reduzir sinais de envelhecimento, cicatrizes de acne e danos causados pelo sol. Os casos aconteceram no México, em uma clínica que não tinha registro ou limpeza adequada. Os locais usavam de forma irregular os produtos e reutilizavam agulhas e frascos. O CDC alertou as mulheres que moram nos Estados Unidos e cruzam a fronteira em busca de tratamentos estéticos para terem cuidado e desconfiarem de locais com preços ou promoções suspeitas. A notícia vem à tona justamente após uma série de alertas de saúde sobre casos de doenças diretamente ligadas a tratamentos estéticos injetáveis, como o Botox falsificado. No próximo bloco, tem alerta dos meteorologistas para uma formação inédita no Oceano Atlântico em pleno mês de abril, 40 dias antes do início da temporada de furacões. E a gente te mostra também por que a modelo Gisele Bündchen chorou ao ser parada pela polícia quando dirigia na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Faltando pouco mais de um mês para o início da temporada de furacões, o governo da Flórida anunciou medidas e também subsídios financeiros para ajudar moradores a protegerem suas casas. A repórter Carla Marinho tem todas as informações. Com o histórico de mortes, prejuízos e devastação causados pela passagem de furacões nos últimos anos, a Flórida adiantou a preparação para enfrentar a fúria da natureza na temporada 2024. O governador Ron DeSantis assinou 2 importantes projetos de lei que liberam recursos do estado para fortalecer a infraestrutura na região costeira, além de apoiar financeiramente os proprietários de imóveis de baixa renda. O primeiro deles, a Lei SB 7028 do Senado, acrescentou $200 milhões ao programa My Safe Florida Home e prioriza residentes idosos. Na prática, o governo oferece inspeções gratuitas nas casas e paga até o dobro das despesas do projeto de melhoria, mas o subsídio é limitado a $10 mil. Para ser elegível, é preciso comprovar que mora na casa e ter isenção de bem de família na propriedade
propriedade. O segundo é o projeto de lei HB 1029 da Câmara, que é semelhante ao MySafe Flórida, mas direciona o repasse de dinheiro para as associações de condomínios. A liberação dos recursos inicia a partir do dia 1º de julho. O governador Ron DeSantis também anunciou 50 milhões de dólares para a revitalização das praias. Desde o ano 2000, 79 ciclones tropicais ou subtropicais atingiram a Flórida, gerando prejuízos de mais de 236 bilhões de dólares e causando 145 mortes diretas e pelo menos 92 indiretas. Desde o retorno do programa em 2022, a Flórida investiu um total de 1,8 bilhão, distribuídos em mais de 320 serviços de avaliação de vulnerabilidade de casas e 351 projetos de melhorias. Desde 2019, o programa de trabalho do Departamento de Transporte da Flórida investiu mais de 3,8 bilhões para reconstruir pontes e mais de 1,1 bilhão para reforçar portos marítimos costeiros. A temporada de furacões começa oficialmente no dia 1º de junho, mas pela primeira vez na história, o Centro Nacional de Furacões está monitorando uma formação no Atlântico agora, no mês de abril. Esse X que vocês veem aí em amarelo no mapa seria a formação que permanece desordenada. Os meteorologistas estão acompanhando de perto. Ela está no noroeste das ilhas de Cabo Verde, segue bem distante aqui da costa norte-americana, mas chamou a atenção dos especialistas por ter aparecido agora no Atlântico. Essa formação tem 10% de chances de se tornar um ciclone tropical nos próximos 7 dias. Mas os especialistas já descartaram qualquer tipo de risco para os Estados Unidos. Eles disseram que essa primeira perturbação no oceano é um lembrete de que a temporada se aproxima e que os furacões podem começar antes do previsto por causa das mudanças climáticas que estão aquecendo o Oceano Atlântico. A gente vai continuar acompanhando toda essa previsão aí, trazendo as notícias para vocês. E já que a gente está falando de previsão de tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima para o final de semana. Vamos lá? Olha, em Boston a gente tem tempo encoberto, com mínima de 44 graus, chuva em Nova York, chuva também em Washington, essa região no máximo é de 62 graus, Norfolk tempo encoberto, Atlanta sol entre nuvens também, já na Flórida a gente tem sol em Jacksonville, chuva em Miami e tempo encoberto em Tampa, New Orleans a máxima é de 84 graus, Houston a gente tem pancadas de chuva ao longo do dia com máxima de 84, mínima de 73, San Antônio mesmo cenário, mínima de 71 graus, máxima de 86, El Paso o sol vai brilhar o dia inteiro com máxima de 75, Albuquerque o sol nem dá as caras por lá, vai chover o dia inteiro com mínima de 42, Phoenix já está ao contrário, gente, é sol brilhando o dia inteiro com máxima de 81 graus, bastante calor. Sol vai brilhar também em Los Angeles, em Las Vegas a máxima é de 80 graus e São Francisco a gente tem mínima de 53, máxima de 64 com tempo encoberto. E olha, a modelo brasileira Gisele Bündchen foi parada por um policial quando fugia de um paparazzi na Flórida. Quando ela desabafava com o oficial, não conseguiu controlar a emoção e acabou chorando. A cena foi destaque em toda a imprensa americana. Gisele estava dirigindo nos arredores de Surfside quando foi parada por um policial por dirigir de forma irregular e suspeita. Ao abrir a janela, a modelo brasileira disse ao agente que estava tentando fugir do paparazzi, que a perseguia do outro lado da rua. O policial disse que entendia a situação, mas que não poderia fazer nada para ajudá-la. Irritada, Gisele disse que o homem a estava perseguindo. Mas o apelo não adiantou. Bündchen foi informada que para isso teria que registrar um boletim de ocorrência na delegacia. O oficial voltou a explicar que não poderia impedir o fotógrafo de fazer o trabalho dele. Abalada com a situação, Gisele chorou. Estou tão cansada. Onde quer que vá, eles estão atrás de mim. Nada me protege. Só quero viver a minha vida, desabafou a modelo. O policial deixou a brasileira ir embora sem aplicar nenhuma multa.
Pois é, Gisele não é a única que vem enfrentando o assédio dos paparazzi. O ator Wagner Moura virou o novo queridinho dos fotógrafos aqui em Miami. Ele atuou no filme americano que está em cartaz agora, chamado Civil War, e que vem se destacando muito nas bilheterias. Por causa disso, vem chamando a atenção da mídia. Ele até foi convidado para participar de um programa de televisão americano da CBS para falar do filme, e claro que Wagner foi além e acabou ensinando os apresentadores a sambar. Dá só uma olhada. O ator baiano falava descontraído sobre o filme, a intensidade das cenas, quando resolveu mostrar como era o nosso samba. Wagner Moura pegou uma caixinha de fósforo e começou a bater o ritmo brasileiro. Em segundos, já estavam todos tentando sambar. Wagner disse que vinha de Salvador e que na sua terra o samba daquela região era miudinho. This is how we dance samba back in my hometown, Salvador. In real, things are more like bigger. Wagner fez bonito e a plateia adorou. Small. Oh, it's cool. Small. Look at his feet. Olha, sambou e sambou bonito, viu? Parabéns, Wagner Moura, por mostrar a nossa cultura nas televisões norte-americanas. E hoje é sexta-feira, a Evelyn não tá aqui, mas eu vou mandar o beijo, vou assumir essa posição aí. Então hoje o nosso beijo vai para Roberta Souza, da Flórida, que diz que acompanha sempre o nosso jornal. E tem também a Miriam Farias, em Massachusetts, que não perde uma edição, tá sempre acompanhando nossas notícias aqui. Então um beijo enorme para vocês, obrigada pelo carinho e também pela companhia. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora e você fica com mais um capítulo da edição da nova temporada de Reis, A Decadência. Boa noite, gente, até segunda-feira.